Hoje nós vamos falar sobre coletor menstrual, esse copinho bonitinho aqui que veio para transformar a forma pela qual as mulheres passam o seu ciclo menstrual, porque isso facilita demais, isso é a cara da modernidade, né, certo? Porém, aqui a gente vai discutir alguns pontos muito importantes para se considerar com o uso do coletor menstrual, porque a gente vai pensar aqui nos nossos corpos mais sutis, energético, esse fluxo que precisa acontecer e vamos ver até o fim do vídeo se esse coletor menstrual está te ajudando mais do que atrapalhando. Vamos ver? Então, fica aí até o fim do vídeo para que você decida se o uso do coletor menstrual realmente está sendo favorável para você. Principalmente para aquelas mulheres que sentem algum incômodo durante a menstruação, cólica, desconforto, peso no baixo ventre. Se você sente qualquer um desses desconfortos com o uso do coletor menstrual, fica até o fim desse vídeo porque você vai entender por que isso pode estar acontecendo. Bem, no Ayurveda, a gente tem um movimento descendente que se chama Apana Vayu, que é um movimento do nosso corpo responsável pela eliminação daquilo que precisa ser descartado. Por exemplo, urina, fezes, a menstruação, o parto. Então, é um movimento para descer, né? Descendente, para deixar sair o que precisa ser eliminado, o que precisa realmente sair. Então, esse é o Apana Vayu. Quando a gente utiliza um coletor menstrual, a gente impede esse fluxo. Então, o que era para descer livremente vai ficar parado aqui no copinho. E o nosso corpo, ele é muito inteligente, ele é muito sutil. E qualquer impedimento, qualquer estagnação do que precisa fluir, o nosso corpo sente e podem acontecer alguns desequilíbrios. A Apana Vayu está muito ligado com o dosha Vata. Então, quando a gente impede esse fluir, a gente pode estar desequilibrando o nosso Vata e isso vai causar inúmeras consequências. Por exemplo, exemplos de desequilíbrio do dosha Vata: constipação, pele ressecada, ansiedade, sabe? Uma coisa mental, assim, uma agitação mental que você não entende por quê, mas isso é consequência também de desequilíbrio do dosha Vata. Enfim, são vários. Aqui eu só pontuei alguns para você entender por que a gente não deveria impedir esse fluir do nosso sangue. Além disso, o nosso útero, para eliminar o sangue, ele faz contrações, é como se fosse uma dança. Então, quando você coloca um coletor menstrual, você pode impedir esse movimento, essa contração, essa dança do útero para expelir o sangue. Isso também pode ser ruim para o seu corpo, principalmente se você estiver sentindo algum desconforto no baixo ventre. Então, esse coletor menstrual pode ser de um tamanho também que não está te servindo, pode estar causando alguma pressão justamente por impedir essa contração livre do seu útero. Isso tudo você vai sentir no seu corpo. Se você estiver sentindo qualquer desconforto, presta atenção em tudo isso que eu estou te falando e coloque em prática aí nas suas observações ao utilizar o coletor menstrual. Além disso, o coletor menstrual é feito de um material que se chama silicone medicinal, que apesar de ser considerado hipoalergênico, de ser considerado inofensivo para o nosso organismo, para pensar que é um material inorgânico. E tudo que a gente coloca que não é orgânico, que não é natural, o nosso corpo, ele pode sim não querer estar em contato com aquele material e pode causar também desequilíbrios. E a gente também não sabe o uso a longo prazo desse material, né? Apesar de ser comprovado que não libere microplásticos, a gente não sabe o uso a longo prazo, o que isso pode ocasionar no nosso organismo. Então, esses são alguns pontos para a gente considerar sobre o uso do coletor menstrual. Ah, Antônia, mas e aí?
Você é contra o coletor menstrual? Não, eu não sou contra. Eu sou contra o uso do coletor menstrual durante todo o ciclo. Mas se for algo pontual, vamos supor, se você quiser ir numa cachoeira, se você quiser ir numa praia, o coletor menstrual vai ser um grande aliado para que você não utilize aqueles absorventes internos que, além de tudo, machucam a sua parede interna do seu canal. Então, o coletor iria ajudar nesse processo de usos pontuais para você ter sempre ali as suas mãos, usou, lavou, ferveu, esterilizou, guardou, já está pronto para você usar de novo, você não polui o meio ambiente, você, não precisa ficar descartando o material o tempo todo, ele vai durar longos, bons anos, é só você cuidar direitinho dele e fazer um uso mais consciente. Então, minha opinião aqui, o que eu prefiro para usar no período menstrual são as calcinhas absorventes, usou, vestiu, usou, tirou, lavou, secou, tá pronto para usar de novo, e os absorventes de pano que também servem para isso. E aí você precisou de pontualmente utilizar o coletor? Beleza, você vai utilizar o seu coletor, mas sem ficar durante todo o seu ciclo usando algo que vai impedir o livre fluir do seu sangue, o livre fluir daquela eliminação do que você não vai mais utilizar, que é o seu sangue. E uma dica maravilhosa, vou deixar aqui para o final, é: se você tiver oportunidade, deixe o seu sangue fluir livremente, cair na terra, liberar, deixar que a terra transforme tudo aquilo que você precisa transformar na sua vida, como se fosse um ritual mesmo, tá? Se você tiver uma graminha, um pedacinho de terra, uma areia, onde você pode deixar o seu sangue fluir naturalmente, você pode ficar de cócoras, você pode usar uma saia, um lençol em volta e deixar o seu sangue ali fluindo livremente, deixando a terra absorver tudo aquilo que você está eliminando e transmutar para você, te ajudando nesse ritual maravilhoso. Testa aí, faz essa liberação natural e depois volta aqui para me contar nos comentários como que foi esse momento maravilhoso. Eu quero muito saber e eu vou te aguardar no próximo vídeo.